Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo de cinesiologia e biomecânica, trabalhando agora na nossa aula de número 2. Nossa aula de número 2 tratará especificamente dos princípios mecânicos para análise cinesiológica e biomecânica do movimento humano. Especificamente na área da cinemática, ou seja, como nós comentamos com vocês ainda agora, o ramo da mecânica que tem preocupação em fazer o quê? Estudar a forma, o padrão e a sequência de movimentos em relação ao tempo e ao espaço. É um ponto muito importante, essa relação espaço-temporal, descrever o que está acontecendo com o corpo humano no espaço, como esse corpo humano está se comportando. Ou seja, eu consigo entender isso aí a partir do momento que eu posso falar assim, opa, esse movimento foi mais amplo ou foi mais curto? Esse movimento foi mais rápido ou foi mais lento? Esse movimento seguiu a trajetória que eu estava esperando ou esse segmento atendeu por uma razão qualquer, uma trajetória diferente daquela que eu estava esperando? Então, esses conceitos dentro da relação espaço-temporal serão tratados ao longo da nossa aula de hoje com o quê? Com a cinemática. O primeiro ponto que eu tenho que ter em mente quando eu penso nos conhecimentos da cinemática são as formas, os conceitos de formas de movimento. Basicamente, são dois grandes grupos, os chamados movimentos lineares e movimentos angulares, ou movimentos de translação e movimentos de rotação. Vamos começar pelos movimentos lineares, também chamados de movimento de translação. O que o conceito me diz? Se realiza quando todas as partes do corpo percorrem exatamente a mesma distância, na mesma direção e ao mesmo tempo. Esse comportamento linear, ele pode ser retilíneo ou ele pode ser curvilíneo. Ou seja, a trajetória do corpo pode se assemelhar a uma reta, ou de um segmento corporal, como queira, ou a uma curva. Observe agora as figuras que nós temos. Vamos observar, inicialmente, essa figura dos carrinhos. E eu vou destacar com vocês pontinhos nesses carrinhos. Destacar, então, os pontinhos com os carrinhos aqui. Vamos observar, de maneira objetiva, que eu tenho determinados pontos em cada um desses carros, e em um determinado momento esses carros vão sair da posição A e passar para a posição B. Ou seja, eles vão evoluir na trajetória. Então, esse comportamento vai ser um comportamento o quê? Vai ser um comportamento linear, retilíneo. Agora vamos observar as esferas. E observem em azul que é formada a partir do deslocamento dessas esferas. Cláudio, a esfera também está fazendo comportamento linear? A esfera também está fazendo comportamento linear. Só que agora esse comportamento linear é de que tipo? Esse comportamento linear é um comportamento linear curvilíneo. Então, no carrinho nós temos um comportamento linear retilíneo. Na esfera nós temos um comportamento linear curvilíneo. Vamos agora observar os chamados movimentos angulares ou movimentos de rotação. Ponto importante, o conceito deles. Se realiza quando o corpo se move ao longo de um ponto circular sobre o quê? Alguma linha no espaço. Deste modo, todas as partes do corpo se deslocam através do mesmo ângulo, na mesma direção e ao mesmo tempo. E se eu tenho o conceito de ângulo, existe uma coisa que não pode mais sair da mente dos senhores. Todo movimento angular, para que ele possa existir, há a necessidade de um eixo. Não existe movimento angular sem eixo. Ao abrir e fechar uma porta, vocês têm a dobradiça. E na dobradiça vocês têm um eixo. Então, esse movimento de abrir e fechar a porta é considerado um movimento o quê? Angular, por quê? Porque a porta gira em torno da dobradiça. Eu consigo passar isso para o corpo humano, eu também consigo passar isso para o corpo humano, nós vamos ver já. Mas é imperiosa essa condição. Todo movimento angular, ele ocorre em torno de um eixo. Observem, por exemplo, o peão girando. E observem que nós temos aqui, destacado aqui, o eixo de rotação desse peão. Ah, tudo bem, Cláudio, mas agora é um peão e eu quero saber disso no corpo humano. Como é que eu consigo caracterizar isso aí no corpo humano? Mais uma vez, vamos observar aqui a questão o quê? Do segmento, ou melhor dizendo, da articulação do ombro desses recrutas aí fazendo o exercício. Observem que o segmento braço, vou girar um pouquinho de lado para que vocês possam melhor perceber, ele gira em torno do meu ombro. Então, qual é a informação que eu estou agregando aos senhores aí? Qual é a informação hiper importante? No corpo humano, as articulações, em especial as articulações sinoviais, funcionam como eixo. Recapitulando, então os movimentos são divididos em dois grandes grupos, ou são lineares
ou são angulares. E os movimentos angulares necessitam de um eixo. Cláudio, mas a análise de movimento, como você disse na aula passada, ela é muito ampla. Eu posso juntar os dois? Sim, nós podemos juntar os dois. Observe aqui, agora, esse sujeito caminhando, a figura que está destacada para vocês aí na imagem. Né? E observe que tem um pontinho branco no meio da imagem preta. Esse pontinho branco no meio da imagem preta, ele caracteriza diretamente o quê? Ele caracteriza diretamente o deslocamento do sujeito. E para que esse sujeito possa caminhar, a articulação do ombro é importante? Os cotovelos são importantes? Sim. Os joelhos são importantes? Sim. Os quadris são importantes? Sim. Então é hiper importante que nós venhamos a entender de maneira objetiva que o comportamento que esse corpo faz no espaço, ou seja, essa linha preta que os senhores estão enxergando, que é o quê? É um deslocamento ou um movimento linear retilíneo, ele só é conseguido graças ao quê? Aos movimentos das articulações dos ombros, dos joelhos, dos quadris, dos cotovelos, ou seja, aos movimentos angulares das articulações. Por isso que eles são chamados de quê? Esse movimento como um todo é chamado de movimento combinado, movimento generalizado. Recapitulando, forma de movimento linear, angular, e quando eu tenho a junção dos dois na análise do movimento, eu tenho movimento combinado, movimento generalizado. Vamos continuar investigando ainda, né, de maneira objetiva, os conceitos de distância e deslocamento linear e angular. Mas para que eu possa melhor falar com vocês sobre distância e deslocamento linear e angular, é hiper importante que dois conceitos físicos fiquem claros. Aquilo que nós chamamos de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, ela é entendida, ela consegue ser compreendida somente a partir da sua magnitude. Opa, se você pega o corredor da sua casa e sai da sua sala no sentido do seu quarto, e você sabe que esse corredor tem 3 metros, ou seja, ao se deslocar da sala para o quarto, você percorreu 3 metros. Né? Ou melhor dizendo, a trajetória que você cumpriu, esse é o termo correto, a trajetória que você cumpriu foi de 3 metros. Logicamente que você sai da sala e vai para o quarto. Quando você volta do quarto para a sala, você foi 3 e voltou mais 3, você teve uma distância percorrida de 6 metros. Já o deslocamento, né, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele observa o quê? Um sentido definido. Então ele passa a ser o quê? Uma grandeza vetorial. Por quê? Ao sair da sala para o quarto, eu tenho o quê? O sentido positivo. Ao sair do quarto para a sala, eu tenho o sentido negativo. Ou em outras palavras, da sala para o quarto eu tenho mais 1, mais 2, mais 3. Do quarto para a sala, menos 3, menos 2, menos 1. Resultado qual é? 0. Então eu percorri uma distância de 6 metros com um deslocamento o quê? De 0. É importante? Tremendamente importante, porque nós possamos entender que as grandezas escalares são compreendidas somente a partir do quê? As grandezas escalares são compreendidas somente a partir da sua magnitude. Já as grandezas vetoriais, eu tenho o quê? Eu tenho que estabelecer a magnitude, mas também o sentido, ou seja, de A para B ou de B para A. E aí nós podemos continuar. Opa, distância linear e deslocamento linear. Distância linear só considera o comprimento da trajetória. Deslocamento linear considera o quê? A linha reta entre a posição inicial e a posição final. Logicamente que o deslocamento ele tende a ser mais curto que a distância. Depois, eu tenho o quê? A distância angular e o deslocamento linear. Opa, o que é a distância angular? É o somatório de todos aqueles ângulos que foram percorridos, por exemplo, ao longo do movimento de flexo-extensão da articulação do cotovelo. E o que é o deslocamento angular? É o quê? É o sentido definido. Da condição de extensão para a condição de flexão é positivo, da de flexão para a extensão é negativo. Eu estabeleço o sentido do movimento. Né? Preciso também deixar clara a diferença entre rapidez e velocidade. Cláudio, é importante sim, porque a rapidez ela considera somente o quê? A distância. Então, quando eu falo, né, de o quê? Da distância percorrida pelo tempo, eu estou falando de rapidez, seja ela linear ou seja ela angular. Agora, quando eu falo de velocidade linear ou velocidade angular, eu estou falando de maneira objetiva do quê? Eu estou falando de maneira objetiva do deslocamento que foi feito, ou seja, da posição inicial, posição final, aquela linha reta ali que foi estabelecida entre essa posição ali, né? E o tempo que eu levei para percorrer,
seja ele no caráter linear e seja ele no caráter angular, ou seja, descrevendo essa trajetória angular. Tudo isso está associado também ao quê? Ao conceito de aceleração, que ela pode ser linear ou pode ser angular, que é a mudança, o quê? No ritmo da velocidade, em função do tempo. Então é importante que isso acontece tanto no caráter linear quanto no caráter angular. E um ponto importante, os conceitos de distância, deslocamento, rapidez, velocidade, aceleração, apesar de não causarem dificuldades na sua compreensão no dia a dia, ou seja, no nosso exercício, na nossa tarefa, não são eles que serão divisores de água, são importantes porque a gente vai utilizar isso, tanto na nossa vida diária, quanto nos gestos esportivos. Então nós vamos precisar efetivamente ter essa noção. Caramba, essa trajetória está comprometida. Né? Ou essa distância ela foi comprometida em função de uma condição A, B ou C. Esse deslocamento, né, ele poderia ter sido melhor realizado. Por quê? Porque eu estou perdendo uma variável que eu não quero, que é não seguindo a melhor trajetória. Ok? Um outro ponto importante, ainda dentro da cinemática, dessa noção de espaço e de tempo, é o conceito o quê? É o conceito de planos e eixos. E aí entra um ponto importante. Por que planos e eixos foram tratados lá na anatomia e voltam a ser tratados aqui agora? Porque nós precisamos ter uma noção exata do comportamento, da noção do corpo no espaço, a partir de uma referência. Então, os planos cardinais ou os planos ortogonais, que formam um ângulo de 90 graus entre si, eles funcionam como referências para que eu possa o quê? Posicionar o meu corpo no espaço. Vocês estão me visualizando agora, no plano quê? No plano frontal. Eu estou no plano para vocês, no plano frontal anterior. Né? Se eu ficar aqui agora, vocês estão me visualizando no plano sagital o quê? No plano sagital direito. Correto? Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma câmera aqui em cima me pegando, ela estaria o quê? Num plano horizontal, no plano transversal, num plano horizontal. Né? Então, a realidade dessa noção de espaço, ela se faz a partir dos planos ortogonais para que eu possa melhor descrever os movimentos. Opa! Para cada plano existe um eixo associado. Existe um eixo? Sim, existe um eixo associado. Mas alguns de vocês, às vezes, esquecem um pouquinho. Vamos relembrar algumas coisas. O plano frontal, ele é um plano que ele tem como característica fazer o quê? Dividir o meu corpo em parte anterior e parte posterior. O plano sagital divide o meu corpo em parte direita e lado esquerdo. E o plano transverso horizontal em superior e inferior. Observem com calma que isso é um ponto importante. Recapitulando, sagital, lado direito, lado esquerdo. Frontal, parte anterior e parte posterior. Parte anterior e parte posterior. Transverso horizontal, parte superior do meu corpo e parte inferior. Para cada plano existe o quê? Existe de maneira objetiva um eixo. Né? E aí fica mais um ponto importante. Esse eixo será sempre perpendicular ao plano de movimento. Deixe isso anotado, porque esse eixo será sempre perpendicular ao plano de movimento. Ou, em outras palavras, o movimento ocorre em torno de um eixo. O deslocamento do segmento se dá no espaço e o movimento ocorre em torno de um eixo. Então, eu tenho um eixo que corta o meu corpo de um lado para o outro, eu tenho um eixo que corta o meu corpo o que? De cima para baixo, e eu tenho um eixo que corta o meu corpo, o que? Da região anterior para posterior. O eixo chamado de transversal, lateral ou médio-lateral é o eixo perpendicular ao plano o quê? Ao plano sagital. Né? O eixo que corta o meu corpo de frente para trás, ele é perpendicular ao plano o quê? Ao plano frontal. E o eixo que corta o meu corpo, de cima para baixo, o eixo que corta o meu corpo de cima para baixo é chamado de eixo longitudinal, crânio-caudal ou crânio-paudárico. Relembrando que todo movimento ele ocorre no espaço e se for um movimento que seja um movimento angular, ele está ocorrendo em torno de um eixo e que no corpo humano esses eixos são as articulações, em especial as articulações sinoviais. Vamos visualizar agora. Observa aqui a imagem, né, que nós vamos entender, por exemplo, que aqui eu tenho a relação do posicionamento do corpo no espaço a partir da referência da posição anatômica. Eu tenho plano sagital, plano frontal e plano transverso. E aparece aqui, né, à nossa esquerda, também o quê? Também a vocês aí
essa noção da imagem vertical no eixo Y, antero-posterior no eixo X, látero-lateral ou médio-lateral no eixo Z. Então eu tenho que o plano verde destacado aí na imagem é um plano quê? Frontal, né? O plano azul destacado na imagem é um plano quê? É um plano sagital. E o plano salmão destacado aí na imagem é um plano transverso horizontal. Vamos descrever os movimentos agora a partir dessa noção de espaço. Observe, 3 movimentos, eles acontecem no plano quê? Eles acontecem no plano sagital. E ponto muito importante, galera, não estou preocupado agora em explicar, só em descrever. Então, vou ficar de lado para que vocês possam melhor visualizar esse movimento. Eu tenho aqui agora minha articulação do cotovelo em extensão. Ao flexionar, eu estou fazendo o quê? Diminuindo o ângulo da articulação do cotovelo. Ou seja, um ângulo que aqui era de 180 graus, ele agora tem aproximadamente 90 graus e agora aproximadamente 140 graus. Ao retornar, eu estou fazendo um movimento de extensão. Ou, em outras palavras, eu estou aumentando esse ângulo. Notem mais uma vez em que momento algum eu falei de força para realizar o movimento. Eu só quero entender o comportamento do segmento no espaço. Correto? Então aqui eu tenho uma flexão, que eu diminui o ângulo, uma extensão, que eu aumentei o ângulo. Correto? Correto. Cláudio, mas o seu cotovelo pode fazer hiperextensão? Por uma condição anatômica, não pode fazer a hiperextensão. Ah, mas o meu ombro, eu posso deslocar o meu ombro para trás, ou seja, o meu braço ele pode ter um deslocamento posterior. Então eu consigo, de maneira objetiva, com algumas articulações, ter o movimento de hiperextensão. Recapitulando, os 3 movimentos no plano quê? No plano sagital. Flexão, extensão e hiperextensão. Flexão diminui o ângulo, extensão aumenta o ângulo e hiperextensão vai além da posição anatômica. Lembrando que o movimento ou o eixo relacionado ao plano sagital é o eixo látero-lateral. Temos movimento também no plano quê? No plano frontal. Quais são os movimentos no plano frontal? Ah, no plano frontal eu tenho o movimento quê? De abdução e o movimento de adução. Então, a partir da posição anatômica, o movimento de abdução tem início, por exemplo, com o afastamento do segmento braço da linha média do corpo. Então, todo movimento de abdução se caracteriza como o início do movimento afastando o segmento da linha média do corpo a partir da posição anatômica. E a adução é o movimento de retorno, ou seja, o retorno do movimento de abdução. Ponto importante, movimentos relacionados ao plano frontal têm como base que eles ocorrem em torno do eixo quê? Do eixo antero-posterior. Posição de referência, posição anatômica e descrevo o movimento a partir daqui. A abdução afasta o segmento da linha média do corpo, a adução aproxima o segmento da linha média do corpo a partir da posição anatômica. Considere isso. Só descreva o movimento, não estamos preocupados em explicar o movimento. Depois, temos os movimentos que acontecem no plano horizontal, né? Os movimentos que acontecem no plano horizontal. E é um ponto importante, por quê? Porque eu observo agora, né, o deslocamento da minha mão para a direita, para a esquerda e vice-versa, né? E quando eu tenho aqui minha mão se deslocando para o lado de fora do meu corpo, eu chamo isso aqui de uma rotação lateral ou rotação externa. Quando eu estou deslocando esse movimento para dentro, quando eu estou puxando minha mão para dentro do meu corpo, eu chamo esse movimento de rotação medial ou rotação interna. E esse movimento, Cláudio, por que você tirou o corpo da posição anatômica e colocou o seu antebraço paralelo ao solo, para que melhor vocês possam visualizar o movimento, ou seja, para caracterizar que esse movimento ocorre num plano quê? Num plano horizontal. Para esse plano horizontal, qual é o eixo? O eixo é o eixo vertical, é o eixo crânio-caudal, crânio-podálico. Muito importante, galera, que vocês tenham uma noção desse dimensionamento da relação espacial a partir dos planos cardinais e que vocês tenham uma noção das possibilidades que as articulações têm de realizar o movimento inicialmente a partir da posição anatômica. Não tentem descrever o movimento inicialmente fora da posição anatômica. Isso será possível no estágio mais à frente, quando vocês já dominarem de maneira objetiva todos os movimentos descritos a partir da posição anatômica.
Recapitulando brevemente, os movimentos no plano quê? Os movimentos no plano sagital são flexão, extensão e hiperextensão. A flexão diminui o ângulo, a extensão aumenta o ângulo, a hiperextensão vai além da posição anatômica. Os dois movimentos no plano frontal, abdução e adução, tendo como base também a posição anatômica. Na abdução, o início do movimento afasta o segmento da linha média do corpo. Na adução, o retorno da abdução, ou seja, eu estou trazendo e aproximando o segmento, trazendo de novo para a posição anatômica, aproximando da linha média do corpo. Os dois movimentos que ocorrem no plano transverso com eixo longitudinal, quais são? Rotação interna e rotação externa, ou rotação medial e rotação lateral, né? Estão vinculados ao plano transverso horizontal com eixo longitudinal. Cláudio, mas esses movimentos que você acabou de descrever, eles têm relação somente com a noção de espaço a partir da relação tridimensional? Perfeito. Mas eu tenho também a possibilidade de movimentos que ocorrem em algumas articulações que são considerados multiplanares ou multiarticulares. Observe o punho de vocês. O punho de vocês ele pode fletir, ele pode estender, ele pode girar para um lado, ele pode girar para o outro. Então, o punho de vocês ele pode também fazer o quê? Ele pode fazer a circundução. Esse movimento de circundução não é possível em todas as articulações. O movimento de circundução, a articulação tem que ter a característica de trabalhar em pelo menos dois planos ortogonais. O meu punho trabalha, porque ele trabalha o quê? No sagital, fazendo a flexão e extensão, e ele trabalha no frontal, fazendo o quê? A abdução e adução. Então, ele me permite fazer o quê? A circundução. O meu ombro também, porque o meu ombro me permite fazer flexão, extensão, rodo para fora, rodo para dentro, né? Afasto, aproximo. Então, eu também consigo, para o meu ombro, fazer a circundução. Já o meu cotovelo, não. O meu cotovelo ele só flexiona e estende. Então, o cotovelo não permite esse movimento. Ou seja, ele só tem um único eixo. Correto? Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora das cadeias de movimento. Lembram que ainda agora, quando nós estávamos na aula 1, eu falei para vocês que o conceito de Miller, né, ele chamava de Hatz, melhor dizendo, ele chamava a nossa atenção para a divisão do corpo em segmentos. O que é cadeia de movimento? O que caracteriza uma cadeia de movimento? Uma cadeia de movimento ela é caracterizada a partir do quê? De um conjunto de segmentos unidos por articulações. Vamos repetir esse áudio. Cadeia de movimento, conjunto de segmentos unidos por articulações. Agora eu faço um pedido aos senhores. Vamos pensar no nosso complexo superior, ou seja, em todos os nossos membros superiores. E vamos dividir isso em alguns segmentos. Eu vou dividir no segmento mão, antebraço, braço. Tá bom até aí? Beleza. Qual é a estrutura anatômica que faz a união entre a minha mão e o meu antebraço? Opa, é a minha articulação do punho. Qual é a estrutura anatômica que faz a união entre meu antebraço e meu braço? Opa, é a articulação do cotovelo. Qual é a estrutura anatômica que faz a união entre o meu braço e a minha cintura escapular? Opa, é a articulação do ombro. Vocês acabaram de construir uma cadeia de movimento. Todo e qualquer segmento corporal vinculado a um outro segmento corporal a partir de uma articulação constitui o quê? Uma cadeia de movimento. Isso é importante? Sim. Cláudio, por que isso é importante? Porque o corpo funciona em harmonia. Dá para você traduzir melhor? Sim. Eu quero coçar aqui minha testa agora. É possível coçar minha testa sem que de maneira objetiva eu mobilize minha articulação do ombro, sem que eu mobilize minha articulação do cotovelo? Ou, em outras palavras, se eu optar por deixar o meu braço aqui ao lado do meu tronco, né, e não movimentar minha cabeça, como é que eu posso coçar minha testa? Então, eu tenho que mobilizar a cadeia de movimento para que, junto o quê? Com a minha mão, o meu braço desloque no espaço, o meu antebraço desloque no espaço, e assim eu consigo levar a mão à testa e coçar minha cabeça. Correto? Esse conceito de cadeia ele é importante porque ele é dividido em dois grandes grupos, as chamadas cadeias fechadas e cadeias abertas. E a partir do conceito de cadeia fechada e cadeia aberta, nós vamos ter o quê? O conceito de cadeia mista. E aqui cabe um destaque com vocês. Na literatura, aqueles que gostam de pesquisar na web, vocês vão encontrar uma diversidade muito grande de interpretações desse conceito de cadeia. E eu peço um pouco de atenção, porque isso começou lá no século XIX, teve um repensar na década de 50, né?
E a interpretação ela fica um pouco confusa pela opção do texto. Vamos observar um pouco o conceito que talvez eu possa tentar clarear isso com vocês. Olha o conceito de cadeia aberta. Segmento distal ou último segmento está livre no espaço ou não encontra restrição à sua livre movimentação. Talvez aqui seja um dos pontos mais confusos, né? Essa palavrinha que eu vou destacar com vocês aqui agora. O que é restrição à sua livre movimentação? Né? E alguns autores optam por gerar um pouco de discussão, aumento a polêmica sobre isso. Vamos tentar interpretar assim, já que nós estamos num curso de graduação, já que nós estamos tendo conhecimento com esse conteúdo agora, vamos tentar interpretar assim. Toda vez que o segmento distal estiver livre no espaço, ou com baixíssima restrição à sua movimentação, eu estou em cadeia aberta. Toda vez que eu tiver restrição ao deslocamento do meu segmento distal no espaço, eu estou em cadeia fechada. Cláudio, você pode dar um exemplo? Posso. Quando eu flexiono o meu cotovelo, né, minha mão não é o segmento mais distal? É o segmento mais distal. Porque o meu antebraço e minha mão estão se deslocando no espaço. Então aqui, a minha mão tem restrição ou a minha mão está livre no espaço? Ah, Cláudio, sua mão está livre no espaço. Então você está em uma cadeia o quê? Aberta. Agora você que está assistindo o vídeo aí, sente e levante de uma cadeira. Repita esse movimento, sente e levante de uma cadeira. Pense agora nos seus membros inferiores. Qual é o último segmento relacionado aos seus membros inferiores que está se deslocando no espaço? Ah, eu tenho minha coxa se deslocando no espaço, minha perna se deslocando no espaço. Opa, mas o meu pé está fixo. Meu pé está ali, apoiado no chão. Se seus pés estão apoiados no chão, e você está sentando e levantando da cadeira, e sua perna e sua coxa estão se deslocando no espaço, é sinal que seus pés, eles são os últimos segmentos dessa cadeia de membro inferior. Então, no exemplo aí, nós temos o quê? Uma cadeia fechada. Por quê? Porque, de maneira objetiva, o segmento distal ele está num ponto que ele não consegue se deslocar livremente. Ele está ancorado, ele está apoiado. Vamos reforçar esse conhecimento? Observe aqui agora, né, a imagem que nós temos. E observe, vamos destacar 2 pontos. Vamos destacar, inicialmente, os membros superiores. Os membros superiores, as mãos da menina aí, estão encontrando alguma restrição à livre movimentação? Não. Então, os membros superiores estão em cadeia o quê? Em cadeia aberta. Agora, vamos observar também os membros inferiores, a partir do posicionamento dos pés no espaço. Os pés não estão ancorados no solo? Estão ancorados no solo. Então, os membros inferiores estão o quê? Estão em cadeia o quê? Estão em cadeia fechada. Cláudio, mas você citou ainda agora uma cadeia mista. Sim, uma cadeia mista. Observe aqui agora, por exemplo, essa menina correndo. Vamos observar os membros inferiores dessa menina que está correndo. Membro inferior direito, membro inferior esquerdo. Vamos observar que um dos membros, ele está o quê? Um dos membros está em contato com o solo. Então, o membro que está em contato com o solo, ele está em cadeia o quê? Ele está em cadeia fechada. Por quê? Porque o pé em contato com o solo está restringindo a livre movimentação. E o membro que está o quê, Cláudio? E o membro que está no ar, esse pé está livre. Então, esse pé está em cadeia aberta. Peço que esse conceito fique claro para vocês. Por quê? Porque isso irá auxiliar, por exemplo, lá no nosso último encontro, penúltimo encontro, se não me falha a memória, a destacarmos um pouquinho os exemplos ou os comportamentos, por exemplo, do pé durante a marcha. Por que razão, por exemplo, as entorses em inversão são muito mais comuns que as entorses em inversão? Talvez, essa seja uma das explicações. Né? Por que razão, muitas vezes, numa máquina guiada, aqueles que conhecem aquelas máquinas em que você tem uma bateria de placas em que você coloca um pino para fazer o movimento, né? Fica muito mais fácil, às vezes, você o quê? Aumentar a sobrecarga. Porque ali você está o quê? Você está numa cadeia fechada. Então, esse conceito de estabilidade, ele também, por um lado, ele é positivo, sim, porque eu estou mais estável segurando em uma máquina guiada. Por outro lado, ele se torna mais perigoso. Por que ele é mais perigoso? Porque eu começo a aumentar a carga para que eu possa executar o movimento sem que eu domine a técnica. Então, na cadeia aberta, eu tenho a necessidade de uma melhor coordenação, um melhor refino. Já numa cadeia fechada, eu muitas vezes, em função dessa estabilidade que o segmento distal fixo me confere, eu aumento de maneira equivocada a carga, mesmo que eu não tenha técnica de execução do movimento. Né? Então, vamos fazer um grande apanhadão na nossa aula de número 2.
Primeiro ponto que nós destacamos com vocês, qual foi? O primeiro ponto foi chamar a atenção de vocês para que serve a cinemática. Cinemática é o ramo da mecânica que tem preocupação em fazer o quê? Descrever o comportamento dos corpos a partir da relação espaço-temporal. A cinemática está apoiada em subdivisões. A primeira subdivisão, qual foi? Foram as formas de movimento. Nós verificamos o movimento linear e o movimento angular. Verificamos que o movimento linear ele é dividido em movimento linear retilíneo, quando a trajetória se assemelha a uma reta, e o movimento linear curvilíneo, quando a trajetória se assemelha a uma curva. E o movimento angular é o movimento que ocorre em torno de um eixo. Não existe movimento angular sem eixo. E no corpo humano, os movimentos angulares, eles são caracterizados a partir do quê? Das articulações, pois as articulações funcionam como um eixo. Depois nós verificamos a diferença entre deslocamento e distância, rapidez e velocidade, né? Linear e angular. Mas antes de nós conceituarmos isso, nós chamamos a atenção de vocês para grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que são compreendidas somente a partir da sua magnitude. Já grandezas vetoriais eu preciso da magnitude e sentido, ou seja, de A para B é sentido positivo, de B para A é sentido negativo. Verificamos com vocês que distância compreende somente o quê? Uma grandeza escalar, porque está preocupada somente com o comprimento da trajetória. Já deslocamento, ele determina quem é a posição inicial, quem é a posição final, e atribui um sentido nisso aí. Correto? Passamos depois a estudar planos e eixos de movimento. Chamamos a atenção de vocês da relação espacial a partir dos planos cardinais ou planos ortogonais. Plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, plano sagital, direito e esquerdo, plano transverso superior e inferior. Estabelecemos para cada plano um eixo de movimento. Para o plano sagital, o eixo látero-lateral, para o plano frontal, o eixo antero-posterior e para o plano transverso horizontal, o eixo longitudinal. Depois chamamos a atenção de vocês para os movimentos. Movimento de flexão, extensão e hiperextensão que acontece no plano sagital. Lembrando que o movimento de flexão ocorre diminuição do ângulo, extensão, aumento do ângulo, e a hiperextensão, deslocamento se dá além da posição anatômica. Depois chamamos a atenção de vocês para o movimento de abdução e adução, que acontece no plano quê? No plano frontal. Na abdução, o movimento tem início com afastamento do segmento da linha média do corpo, e na adução eu retorno até a posição anatômica, ou seja, aproximando do segmento da linha média do corpo. Rotação interna e rotação externa são os movimentos do plano transverso. Na rotação externa eu afasto ou desloco o segmento para dentro, e na rotação externa eu desloco o segmento para fora. Interna desloco para dentro, externa para fora. Né? Verificamos também a circundução, que é um movimento que acontece em múltiplos planos, precisando objetivamente que a articulação realize movimentos em pelo menos 2 planos ortogonais. E por último falamos das cadeias de movimento. Uma cadeia de movimento constituída ou caracterizada a partir de um conjunto de segmentos unidos por articulações. Lembrando que essa cadeia pode ser aberta quando o segmento distal está livre no espaço ou fechada quando o segmento distal está fixo. Lembrando ainda a vocês que eu tenho a cadeia mista, quando no momento da análise do movimento eu identifico tanto um segmento em cadeia aberta quanto outro segmento em cadeia fechada. O exemplo que nós demos foi durante a caminhada. Espero que vocês tenham curtido bastante a nossa aula de número 2, fundamentamos a cinemática aí e vamos nos preparar para a aula de número 3, que são os conceitos cinéticos. Até a próxima!